Oi pessoal, meu nome é Sérgio Arezzo, eu vou falar com vocês hoje sobre fibromialgia, uma doença muito importante que ataca milhares de brasileiros aí. Primeira coisa é entender um pouco sobre a doença. É uma síndrome, na verdade, não é uma doença, é um conjunto de sintomas que se deu o nome de fibromialgia, que é dor na fibra. E os relatos da época que esse conjunto desses sintomas apareceram, né, especialmente aqui em São Paulo, é que com 11 pontos doloridos você consegue, junto com o histórico clínico, diagnosticar como fibromialgia. A medicina tradicional nossa, ocidental, ela não tem a definição de causa da doença. Ela não tem uma causa definida, não é um vírus, não é um fungo, não é uma bactéria. Existem várias hipóteses. E eu tive a felicidade de, na época que saiu essa matéria sobre essa síndrome na televisão, o médico que juntou essas informações disse na televisão que a acupuntura era muito bom para fibromialgia. Então, no meu consultório, na época como tinham poucos acupunturistas no Brasil, eu fiquei hiperlotado de pessoas com fibromialgia para tratamento dessas dores. E eu fui entendendo o perfil de como funcionava isso. Se fala muito que ela pode ser de fundo genético, porque vários membros da família às vezes têm os mesmos sintomas. Mas ela não tem essa característica não, tá? É só uma hipótese bem remota. Mesmo que alguns familiares tenham os mesmos sintomas, ela não é de fundo genético. Tá? Você pode tirar isso da sua cabeça e não é esse o caso. Ela acomete mais mulheres do que homens, sim, isso é um fato. As mulheres são mais acometidas de fibromialgia do que os homens, estatisticamente falando. A quantidade de sintomas varia, porque alguns associam outros sintomas, como depressão, insônia, além das dores nas fibras, as dores nos músculos e nas fibras. Talvez a medicina ocidental não tenha a causa, porque ela não é uma causa de fundo físico. E isso que eu vou mostrar para vocês e contar essa historinha para a gente tentar se entender melhor com a fibromialgia. Nessa quantidade de pacientes que vieram para se tratar com acupuntura, eu sou acupunturista, tem um caso muito emblemático, que era um advogado, que ele tinha 8 profissionais de saúde tratando dele, entre reumatologistas, psiquiatras, psicólogos, ele fazia Watson na água, ele fazia homeopatia, ele se tratava com 8 profissionais. E ele chegou no consultório para fazer a acupuntura. E como a maioria de todos os casos de fibromialgia que eu já tratei ao longo desses anos todos, isso deve ser por volta, isso aconteceu no começo da década de 2000 a 2010, mais ou menos. Eu não lembro exatamente a data, mas essa pessoa realmente sofria muito com dores agudas, incapacitantes. Vocês imaginam uma pessoa que é diretor de um escritório grande de advocacia, com 8 profissionais cuidando dele e com muita dor, tomando analgésicos, e ele foi buscar um alívio. Chegou lá e encontrou um profissional que sou eu, tentando entender as causas. Se a medicina não tem um exame laboratorial que identifique a causa, se a medicina não tem um agente agressor, então a gente tem que pensar numa doença de fundo da energia, do Qi, como o chinês fala, da circulação de energia. O importante é que dentro desses centenas de pessoas que eu atendi, todas tinham um ponto em comum. Não lidavam bem com a espiritualidade. E o interessante que não nós estamos falando de espiritualidade, não estamos falando de religião, tá, gente? A espiritualidade é algo que define você como ser humano. Você, para ser um ser humano, você tem uma parte sutil, que a gente chama de espiritual, que anima esse corpo. O corpo, por si só, o corpo morto, né, um cadáver, por exemplo, ele tem a mesma estrutura biológica do que um corpo vivo, mas não tem o que o anima. Isso que o anima a gente chama de espírito. E lidar com essa parte espiritual é fundamental para a vida.
Todas as pessoas com fibromialgia tinham dificuldades e têm dificuldades de lidar com a espiritualidade, com as suas crenças, com as suas resistências. Então, curiosamente, as pessoas com essa síndrome são pessoas, às vezes, de bom coração que ajudam as outras pessoas. Eu encontro muitos profissionais de saúde com fibromialgia, médicos, terapeutas, acupunturistas. Por quê? Porque eles cuidam de pessoas doentes. Só que eles esquecem que essa pessoa também adoece da parte espiritual. E que, às vezes, lidar com o que está em volta da espiritualidade é o que faz essas dores diminuírem e até sumirem. Esse caso específico desse advogado, curiosamente, ele tinha dores muito fortes, porque ele lidava com coisas pesadas. O advogado lida com questões difíceis, né? E eu fui ensinando ele a se cuidar da espiritualidade. Primeiramente, de uma forma mais testando, fazendo com que ele visse a diferença entre um dia que ele procurava se ligar mais com a espiritualidade e um dia que ele procurava se ligar menos, qual era a diferença da dor, para ele ter na mão um referencial. E depois ele foi melhorando no trabalho dele o cuidado com a espiritualidade. As dores diminuíram muito, mas persistiu uma dor de final de semana. E era uma dor muito específica de final de semana. Eu falei assim, poxa, mas por que no final de semana? Perguntei para ele, o que você faz no final de semana? Olha, Sérgio, eu não faço nada, eu fico em casa. No sábado vem minha namorada almoçar comigo, jantar, e no domingo vem minha mãe almoçar comigo. Aí eu pensei, puxa vida, uma das duas está trazendo uma carga energética que ele não está dando conta só no final de semana. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Primeiramente, você vai passar um final de semana que no sábado você vai dizer para sua namorada que você foi viajar e você não vai encontrá-la e ver se a dor melhora. E depois no domingo. O resultado foi que ele pediu para a namorada não vir, a dor continuou. E aí, dores fortes. E aí depois no domingo ele pediu para a mãe não vir e ele descobriu que quando a mãe não vem, ele não tem dores fortes. Aí ele descobriu que a mãe realmente estava um pouquinho carregada com essa questão espiritual. Veja só, dos 8 profissionais que cuidavam dele, 7 perderam o emprego. Porque ele não precisou mais de tantos cuidados. As dores sumiram. E aí você fala assim, quantos casos desses você tem, Sérgio? Eu tenho muitos casos. E se vocês perguntarem para as pessoas que têm fibromialgia e começarem estatisticamente a perguntar essas coisas que eu pergunto, você que é profissional de saúde, você que tem fibromialgia, você vai descobrir que eu tenho razão. Eu já vi em congressos médicos querendo justificar a fibromialgia com desbiose intestinal, com problemas químicos, e eu tenho certeza absoluta que não é isso. Isso também é um sintoma. Isso também é uma disfunção. Na medicina chinesa, a fibromialgia é tida como uma síndrome hepática, do meridiano do fígado. Porque o fígado é o cara que nutre tendões e músculos. E como a dor é na fibra muscular, obviamente, o fígado está envolvido. Isso eu concordo. E acho realmente que o fígado é o cara que normalmente está envolvido nessas questões especificamente da parte espiritual e também da parte ambiental. O fígado sofre de 2 coisas que a medicina não consegue identificar. A parte espiritual não tem exame para isso e a parte ambiental também não. O quanto as radiações do ambiente afetam essas pessoas. E vão pegar exatamente o meridiano do fígado. E eu vou dizer para vocês assim, cuidem mais da parte espiritual e vejam o resultado. Vejam o que traz de resultado prático. Como ficam as dores. E principalmente você que cuida de pessoas, que lida com pessoas, já tem de enfermeiras que cuidavam de pacientes assim, com fibromialgia. E aí você fala assim, poxa, ela lida com pessoas, bastante gente. Obviamente, alguma delas vai estar com algum problema nessa área espiritual e ela é uma pessoa mais sensível. As pessoas que sofrem com isso e não cuidam da parte espiritual precisam rever os seus conceitos, suas crenças e vão colher os resultados que obviamente aparecerão. A acupuntura faz um serviço interessante de aliviar a dor, porque ela vai lá, inclusive para os acupunturistas eu posso dar até os pontos que ajudam isso, são os pontos de fígado e vesícula biliar. Os meridianos da vesícula e do fígado. O VB40, né, a vesícula biliar 40 e o VB38 são importantíssimos para isso, né, para a parte muscular e para essas radiações da área ambiental e espiritual.
E, se for o caso, como está associado a outros sintomas como depressão, insônia, aí a gente tem que ver o conjunto mais específico de cada pessoa. Não existe doença e sim doente, então a gente tem que analisar o doente. Mas sempre vai estar envolvido, as pessoas que têm fibromialgia, sempre vai estar envolvido esses dois meridianos, fígado e vesícula biliar. Então os acupunturistas que tratam já sabem disso e vão fazer aliviar, obviamente com as agulhas ou com qualquer outra técnica de estímulo do ponto, vão aliviar as dores. Mas eu vou dizer, se não cuidar da parte espiritual, não vão resolver. Você vai ficar dependente da acupuntura e do acupunturista. Então, de fato, a minha proposta é mude o comportamento. Veja a doença pelo lado mais holístico que ela tem e a causa, obviamente, resolvendo a causa, você melhora muito os sintomas e vai ficar livre desse problema. Obrigado, gente. Convido vocês a me acompanhar nas redes sociais e no meu blog com novos assuntos, novas informações a respeito da área de saúde. Obrigado, gente.